Boa noite, quarta-feira, 21 horas, 2 minutos. Estamos com 12 graus de temperatura nessa fria noite de inverno de Porto Alegre. Boa noite a quem sobreviveu àquele temporal de ontem à noite, que foi feio. Foi realmente uma bomba. Muito estrago na cidade. Acredito que pelo litoral também foi feio. A gente viu casas destelhadas, árvores caídas, foi muito feio mesmo. Então, muito obrigado, boa noite a quem já está nos acompanhando. Hoje, uma novidade, a live do projeto Em Preto e Branco está sendo transmitida também simultaneamente pela Rádio Digital Ponto Online de Cachoeirinha. Então, o pessoal pode nos acompanhar pelo vídeo ou pela internet através da Rádio Digital Online do meu amigo Ribeiro Júnior em Cachoeirinha. Começar a nossa live saudando o Mário, meu amigo Mário. Boa noite, Mário. Tudo bem, Humberto? Tudo bem a todos os nossos amigos internautas que nos acompanham aqui nesse canal de comunicação do Projeto Em Preto e Branco. Boa noite a todos. Boa noite. E hoje a gente recebe uma convidada especial, dando seguimento à conversa que nós começamos na semana passada sobre o Covid-19. E hoje a gente tem uma psicóloga que a gente pensou em abordar essa semana um assunto que é uma pauta que a gente discute já há bastante tempo, que além dos impactos econômicos que o Covid está trazendo, né, além dos prejuízos financeiros que o coronavírus está trazendo para todos, tem também o impacto emocional, né? As pessoas estão em pânico, as pessoas estão com medo de sair de casa, as pessoas estão com medo, não sabem se estão com corona, se não estão com corona, né? Então, hoje nós convidamos uma psicóloga, Vitória Padilha, para conversar um pouco com a gente sobre essa questão, o impacto emocional que o corona está acarretando nas pessoas. Boa noite, Vitória. Bem-vinda à nossa live. Boa noite, Beto. Boa noite, Mário. Obrigada pelo convite. Obrigado por ter aceito. Então, a primeira pergunta, a gente já começa perguntando assim: o que o corona está fazendo com a cabeça das pessoas? O que o corona está fazendo com o mundo, com todo, né? Está nos deixando malucos, né? Com muita paranoia, assim, né? Do o que se faz, o que não se faz. Mas acho que a gente pode pensar, assim, em algumas questões, assim, que são mais frequentes, assim, né? Dentre as diversas expressões aí emocionais que as pessoas podem estar vivenciando. Eu acho que, primeiro de tudo, assim, a gente tem que poder falar da questão da informação, né, do acesso à informação, como que ela chega, qual é a qualidade, né, que se tem das informações, né, e eu acho que no início, assim, da pandemia, as pessoas não tinham ainda uma informação muito clara, né, muito clara. Errei o termo, né? Eu tinha uma informação fidedigna, assim, de como se proteger, das formas de contágio, né? De qual era a população que estava mais em risco, de fato. Se a população que não é idosa, que não tem doenças crônicas, estava em risco também ou não. Como é que ficava essa questão da segurança? Então, eu acho que a questão do acesso à informação e da qualidade da informação que se consome também tem um impacto aí, né? Porque quanto a gente precisa consumir uma informação de qualidade, né? Para poder se orientar e se proteger, para sentir que tem controle sobre alguma coisa, né? Quando a gente consome muita informação
de diversas fontes, também a gente tende a ter um pouco de ansiedade, assim, né? Porque a gente começou aqui a ver, na verdade, o impacto da pandemia em outros países, né? Na Itália, na China, a questão da quantidade de mortes, né? Da quantidade de contaminação, das testagens, né? Então começa a subir um pouco o nível de ansiedade das pessoas, né? De medo, né? Afinal de contas, é um inimigo invisível, né? A gente tem respostas fisiológicas, né? Com relação ao medo. O medo, ele é protetivo, ele é para a gente poder escapar do leão, né? Na luta ou na fuga, né? Quando te depara com uma situação difícil, né? Uma situação de risco, o nosso corpo, ele tem que reagir a isso, né? Então, o que a gente começou a viver, né, com a pandemia, era essa questão do medo de uma coisa que tu não sabe necessariamente, né, quando, onde, será que ela tá aqui na minha casa? Será que ela tá na minha mesa? Será que ela tá no meu quarto? Será que aquela roupa que eu acabei encostando em tal lugar, né? Então a gente acaba ficando muito ansioso, né? Isso aumenta a questão da pressão arterial, né, níveis aí de hormônios do estresse, né? Então, pode causar um prejuízo na questão do sono, né? Então, eu acho que eu vejo, assim, pelo menos que no início da pandemia, foi muito isso, né? A falta de informação. Qual é a máscara que pode usar? Todo mundo tem que usar, não tem que usar, né? A gente também foi no Brasil, assim, muito tateando, né? O que se faz, o que tem acesso também, né? Em termos de material, aquela função do álcool gel, né? Que subiu muito o valor, as pessoas não podiam acessar. Eu acho que os primeiros impactos foram por aí, assim. Mas fico pensando também nesses outros impactos, né? Que tu trouxe aí, econômicos e sociais, né? Que também tendem a trazer outros impactos emocionais, né? Porque, bom, eu não tô podendo, por exemplo, né? Eu trabalhando num comércio, o comércio não tá fechado, tá com pouco cliente, né? Se não é itens aí essenciais, né? Se a gente não tá falando de supermercados, enfim, do ramo alimentício, né? Ou, enfim, alguns outros. Como é que a pessoa vai sobreviver, né? E aí aquela história da conta chegando em casa e tu não sabendo como vai pagar, quem mora, vive de aluguel, né? Como é que vai fazer para pagar o aluguel? Será que o proprietário, a proprietária vai flexibilizar alguma questão em relação ao pagamento? Né? Então, a gente começa a acessar uma segunda fase, a meu ver, da pandemia, né? Que aí a gente já está falando do início da quarentena, assim, né? Que é fique em casa, né? Fique em casa para evitar o aumento dessa curva nesse momento, né? E o impacto econômico e social que isso causa, né? E aí, a partir desse momento também, muitas dúvidas, né? Quem pode ficar em casa, quem não pode, aliás, quem tem condições, né, de poder ficar em casa, quem tem uma vida um pouquinho mais estável, assim, né, ou é um profissional contratado, assalariado, né, como CLT, tem algo que garante, né, que ele possa estar em casa, né, ou mesmo se a gente for pensar na questão da população em situação de rua, né, que bom, qual é a casa da população que está na rua, né? Como deixar de circular? Então, a gente começa a deparar com outras questões. Né? Acho que eu tô falando demais, não sei. Podem me interromper, perguntar também um pouco, senão eu vou fazer um monólogo aqui. Assim, boa noite, doutora Vitória. Eu observando a sua fala, eu vi que
a senhora, de alguma maneira, falou sobre, ou tu falaste sobre medo, né? Até onde a gente sabe que o medo também salva vidas. E o medo, muitas vezes, ele pode ser um grande aliado. Eu lhe pergunto até onde o medo pode ajudar e até onde esse medo pode atrapalhar. Ótima pergunta, Mário. Então, bem isso, né? O medo, ele é um alerta, né? Alguma coisa pode me colocar em risco e eu tenho que estar atento para isso, né? Então, a gente vai ter aí um aumento de aceleração cardíaca, né? Que é para a musculatura toda estar preparada para fazer algo, né? Em relação àquela ameaça, né? Quando que o medo é importante nesse caso da pandemia, né? Para que a pessoa vá buscar recursos, né? Tô com medo, não sei o que fazer, então vou ter que buscar informações, né? O que eu posso usar para limpar a casa? Como é que eu faço para evitar a contaminação na rua quando eu estou circulando? Uso álcool gel ou lava-mão quando? Como uso a máscara? Né? Tenho que usar a máscara em quais situações? Né? Quando ele te faz buscar alternativas para resolver aquela situação de ameaça, né? Agora, o medo ele passa a ser prejudicial para a pessoa no momento que ele te paralisa, né? Ou seja, o sujeito fica travado, né? Não sabe o que fazer, tem medo de sair de casa, um medo que, sei lá, que causa sintomas mais fisiológicos, né? Suor, por exemplo, a questão da insônia, maior tensão muscular, dor de cabeça, né? Pode inclusive causar febre, a gente vai falar de sintomas mais psicossomáticos, assim, né? Mas ele, enfim, ele é prejudicial quando a pessoa não consegue buscar um recurso para lidar com aquela adversidade, né? Quando ele fica congelado diante daquilo, né? Ou extremamente estressado, assim, começa a fazer um uso prejudicial, às vezes, de alguma substância, né? A irritação, né? Essas coisas elas também tendem a aparecer. Então, acho que Deixa eu lhe perguntar. A senhora falou no começo da sua fala a questão a respeito das informações. Acha que tem excesso, há um excesso de informações, as informações desencontradas? Uma hora a própria OMS diz uma coisa, daqui a pouco já desfaz daquilo do que disse. Acho que isso aí, de alguma forma, está impactando na cabeça das pessoas, está deixando as pessoas mais confusas, com mais medo. E já quero entrar também numa outra abordagem, nas crianças. Né? As crianças, a gente adulto é fácil ficar em confinamento, alguns já estão até acostumados a ficar presos dentro de casa, né? já estão Mas as crianças gostando. ficam... Como? Alguns já estão gostando. Pois é, já estou se acostumando. Mas as crianças que não estão acostumadas a correr, brincar, ter aquele contato com os amiguinhos, essa fase de ter que ficar confinado, não poder descer para o pátio do prédio, não poder... De que forma isso aí também está impactando as crianças? Vamos lá, então, a pergunta primeira, né, com relação às informações. Eu acho que a gente tem duas questões assim, importantes com relação às informações. Uma delas é o caráter provisório delas. Assim, muitas coisas a gente descobriu, bom, vamos até aqui, agora a normativa é essa, né? Daqui a pouco se avalia um outro quadro e, bom, agora a normativa é outra, né? Isso por si só, né, causa ansiedade, assim, porque é uma inconstância dos movimentos, assim, né?
a pessoa não consegue constituir uma base um pouco mais segura, assim, para navegar, assim, né? Parece que se ela perder alguma informação, talvez ela vá estar colocando alguém em risco, se colocando em risco, né? Então, acho que isso é uma questão importante, assim, né? E, por outro lado, eu acho que tem muitas informações incorretas, né? Que não são baseadas nas questões científicas, né? Naquilo que a gente pode observar do curso dessa doença, né? Que é, sim, muito recente, que ainda a gente está podendo analisar como é que ela figura aí no organismo de cada pessoa, enfim. Mas ainda assim tem coisas que a gente já sabe. Perdemos um parceiro aqui. É tradicional. Tá. É tradicional. Sempre dá um problema, mas ele volta. Tá bem. E, bom, então, eu acho que a informação, quando ela é incorreta, ela atrapalha muito, porque ela vai contra, né, um movimento que, bom, todos os profissionais da saúde, da medicina, né, da área bio aí, da genética, enfim, todo mundo que fez muitos movimentos aí de estudo para poder entender como é que se dá isso, como é que se faz para estar protegido, né, quando vem uma informação atravessada, o que acontece? Muitas pessoas estão querendo consumir algo que acalente a alma, sabe? Que tipo assim, olha, não é tão grave assim, né? O fulano teve e não foi nada, né? Então não te preocupa. Então isso para algumas pessoas vai cair bem, vai cair como uma luva, né? Então a pessoa vai ignorar as outras informações e pensar, é alarde, não sei por que estão fazendo isso aí deve ter um outro motivo, né? Aquela coisa meio desconfiada, assim, não sei porquê, mas tem algum outro motivo, eles estão com essa história da pandemia, não é bem assim, não é tudo isso. As pessoas morrem, né, todo ano por gripes, enfim. Então, eu acho que a gente tem esses dois parâmetros, né? Um é as mudanças as informações serem sempre corrigidas, né? Sempre entra um plus a mais, bom, agora é isso. Isso causa um estresse. E eu acho que é muito complicado quando a informação ela vem contra, né? Ela joga contra, né, o enfrentamento dessa pandemia. Porque daí, bom, ela até alivia uma boa parte da população, né? Não sei quantos por cento aí, mas ela automaticamente coloca em risco, assim, né? O restante, todos, né, na verdade, coloca as próprias pessoas em risco e os outros que estão aderindo, né? Ou as pessoas, por exemplo, que têm que sair para trabalhar, né? Eu, como sou profissional agora da política de assistência social, eu trabalho com população em situação de rua, né? Então, eu tenho que sair para trabalhar. Eu não tenho outro meio de atender a população em situação de rua, eu não posso atender eles online, né? Os profissionais dos postos, né, os profissionais dos hospitais, né, os profissionais dos supermercados, aí, do comércio, né, pequeno, né, que bom, tem que fazer esse movimento, né, e aí, às vezes essas informações elas jogam contra, porque botam uma massa na rua, uma massa da população na rua, que não precisaria estar, em tese, né, assim, que está acreditando que é pouca coisa. A gente cria várias explicações aí para não ter que se deparar com os nossos medos, né? Com esse monstro que está sendo essa pandemia, né? Então é mais fácil acreditar numa história menos real, né? Mas eu gostaria de contribuir da seguinte maneira, de acordo com a pergunta que o Humberto fez, né? Como isso iria impactar na vida das famílias, das pessoas, a questão das crianças que estão acostumadas a brincar com o amiguinho. Na minha opinião, as crianças estavam acostumadas a brincar com o amiguinho, a ter uma brincadeira de socialização na minha época. Hoje a criança, ela não brinca com... não é que não brinca, mas dificilmente ela socializa as brincadeiras fora do ambiente escolar com
os amiguinhos da vizinhança, né? Eu tenho hoje 43 anos, e a minha infância ali foi na década de 80, então eu lembro, né, que as mães chamavam as crianças de rueiros, né? Vocês só querem rua e tal. Mas porque o nosso processo de socialização se dava além dos muros e dos portões da escola, além da porta da nossa casa. Nós vivíamos na rua, né? Nós não somos a geração videogame, internet. Nós estávamos na rua aprendendo o tempo todo a se relacionar com as pessoas. Hoje, o retrato é diferente. Hoje, tu vê a formação de uma criança, de um indivíduo, totalmente individualizada. Tu vê esporadicamente situações de socialização, quando tem, é na escola, é no ambiente escolar, ou geralmente ambientes que, de certa forma, quase que guetos, né? E hoje, eu penso, pelo menos, daí eu queria saber a opinião da doutora Vitória, que é óbvio que, claro, uma situação dessa, ela causa algum tipo de impacto, mas eu não sei se o impacto maior seria nessa questão da vida social em sociedade, ou seja, na questão coletiva, já que hoje as pessoas, elas levam uma vida de uma maneira muito individualizada, né? As pessoas, elas até assumem relacionamentos, mas hoje já não se tem aquele formato antigo, né, da família vertical, né? Hoje, de certa forma, se vê um projeto diferenciado daquilo que um certo tempo foi durante um período. Não estou trabalhando entre certo e errado, só estou dizendo que são épocas, né, momentos. E eu não sei até que ponto, e eu sou bastante curioso para saber como assim, como tu vê isso, né? Se realmente há um impacto ou não há, ou de repente há até uma certa comodidade das pessoas, né? Tá, legal. A gente não chegou a tocar nisso, a gente ficou no foco das informações, eu não cheguei na segunda pergunta. Mas acho que as contribuições que tu trouxe são bem importantes para a gente considerar, assim, Mário. O que ocorre? Sim, né, tem uma questão de um mundo contemporâneo, né, que é também mais violento, né, e que mais corrido, em que né, tanto os dois pais, né, as mães, enfim, eles normalmente estão trabalhando, né, além de cuidar da criança, de cuidar da casa, eles também estão no mundo do trabalho, né, então estão em jornadas aí muito exaustivas, né, e, bom, acaba que as crianças não têm aí um tutor para poder ir para a pracinha, para poder, né, ter alguém que olhe, e os pais não têm confiança de poder deixar a criança sozinha, dependendo da idade, enfim, né, na casa de um amiguinho, enfim, são coisas que... Mas desculpa eu lhe atrapalhar, mas faz parte da dinâmica aqui, né? Até porque torna mais dinâmico a troca de ideia. Mas daí, desculpa eu lhe interromper, mas daí a gente já está falando uma questão de emancipação, né? Eu percebo isso, que gerações um pouquinho anteriores tinham uma certa emancipação, né, precoce nessa questão de gerenciamento do seu ir e vir, como a doutora acabou de falar. Não se tem um tutor para ir na pracinha, não se tem, mas nós, 11, 12 anos, nós íamos com um determinado grupo de crianças da mesma idade, sozinhos na pracinha, sozinhos no armazém. A gente atravessava um bairro para jogar futebol num campo melhor, juntos. Era um grupo, sei lá, de 5, 6, até mais, não é verdade? Se passava na casa, e aquele grande grupo, às vezes, se responsabilizava, né, entre aspas, diante dos pais de algum amiguinho, dizendo, não, nós vamos todos juntos, voltaremos todos juntos. Tanto que a minha geração, ela tinha um lema, se vamos sair juntos, voltaremos todos juntos. Era um lema, não importa o que acontecesse, não teria a possibilidade de se voltar sem um integrante, não existia essa possibilidade. Isso não existia, não sei se tu lembra, Roberto.
essa chance não existia. Ou voltava todo mundo, né? Ou não voltava ninguém, né? Então, Eu me lembro que era eu que deixava todo mundo em casa, né? Tem que ser o último, né? A não ser que Era o more último a chegar em casa. Mas só fazendo o outro lado das coisas que está falando, Mário. Caiu meu fone. Um outro aspecto disso aí que tu está falando, realmente, eu concordo, tem locais assim que as crianças não têm mais convivência, principalmente quem mora em casa. Né? Quem mora em casa, é muito difícil tu reunir um amigo, tu sair da tua casa, porque a rua está violenta. Mas o meu filho mora num condomínio. Mora num condomínio, é cheio de criança, é um condomínio seguro, tem vários apartamentos. Ele costumava descer de manhã, depois que voltava da escola, ele brincava, corria, andava de bicicleta. E não era tanto videogame. Videogame era só final de semana. E de segunda a sexta era na rua brincando com todo mundo. E agora ele está confinado, né? E lá a família dele, por parte da mãe dele, lá em Minas, as crianças brincam na rua até hoje. As crianças brincam na rua até hoje. Correm, jogam bola, e lá estão confinados também, entendeu? Então, tem realidades que hoje realmente é isso, que tu está preso atrás de muros, mas tem realidade onde as crianças continuam interagindo, continuam brincando, e essa pandemia acabou com isso. Acabou com isso. O Gabriel, meu filho, está preso dentro de casa. Fica jogando videogame, vai para o computador, vai assistir televisão, faz as coisas da escola, mas essa é a rotina dele. Sim, eu acho que uma questão que eu estava dizendo assim, que é cultural, a gente fala de uma época, né, que sim, se estava muito mais na rua, as crianças não tinham muito o que fazer, assim, para brincar em casa, né, não tinha essa parte mais tecnológica aí, né, dos games ou da internet mesmo, mas ainda assim, né, tem locais em que isso permanece, né, depende da região que a gente está falando também, né, a gente fala de uma capital que tem a questão da violência, mas aí depende dos bairros, né? Tem bairros que são mais residenciais e que se tem essa circulação maior, né? Ou mesmo um condomínio, como o Beto estava falando, que é mais viável, né? Enfim, então acho que causam impactos diferentes, né? Mas um aspecto importante é que a criança, sei lá, diria que 40% assim, da socialização dela é na escola, né? Que está em idade escolar. Então, isso foi já uma ruptura muito grande, né? Para uma criança que, bom, ela passa ou um turno inteiro, uma manhã ou uma tarde na escola, ou muitas vezes passa manhã e tarde, assim, atividades, né, ainda vinculadas à escola, né? Turno inverso. Então, isso é uma ruptura na rotina, né? Isso também causa um impacto, né? E penso que causa bastante impacto para os pais, né? Ou para os cuidadores, né? Para quem está com essa criança em casa, né? Que não está podendo muito correr, que não está podendo fazer as atividades que ela estava acostumada a ver, as crianças que ela estava acostumada, e que está tendo um contato exagerado. Não tem como fugir dos pais, né? Como assim não dá para ter a tua folga, fazer tuas arterícias, tuas coisas escondido, né? Que é importante para a criança também ir se independizando, né? Então, realmente é um desafio, assim, né? Principalmente quando a gente fala dessa relação, assim, que, bom, os pais estão muito voltados para o trabalho, muitas vezes. Tem um convívio com a criança mais à noite, né? A coisa do dar banho, jantar, ver um filme ou brincar um pouco, mas muito, às vezes, num restinho de turno que você tem, né, para oferecer. E, de repente, tu tem todos os dias, por vários dias, e sem poder sair de casa. Então, acho que com certeza eles sentem também, né? Eu acho que principalmente essa questão do dia, né? Da rotina, a coisa do horário para levantar, do horário para tomar café, para almoçar,
de tomar banho, né? Do trocar roupa para não sei o quê, né? Ficar horas a fio num game, por exemplo, não tá bem, né? Então, tentar encontrar pontos, assim, né, para manter uma rotina com a criança é importante, né? Mas é uma tarefa bem difícil, até porque, assim, os pais já estão numa situação que não gostariam de estar, né? Que é ter que ficar em casa, abandonar suas atividades fora, muitas vezes, né? Tô falando uma grande maioria, tem muita gente que tá curtindo poder ficar em casa, né? E, assim, se há algum tipo de conflito, de desconforto em alguma dessas relações aí, seja entre os pais, seja um dos cuidadores em relação à criança, a tendência é que isso se acentue, né? Porque está tendo muita convivência. Então, daí é muito para além do Covid, né? A gente está falando das relações pessoais e dessa intensidade das relações. Então, Pois é, os dois estão brigando. pois é, mas daí eu lhe pergunto o seguinte: nós não tem como dizer que nós gostamos daquilo que não conhecemos. E para nós conhecermos, nós precisamos conviver. Estou falando de humanos, né, de pessoas. E para conviver eu preciso de tempo, e agora eu tenho tempo para conviver de uma maneira mais estreita dentro das minhas relações familiares e me permitir me conhecer melhor o meu marido, a minha esposa, o meu filho, a minha filha, as pessoas que convivem comigo naquele mesmo ambiente. Bom, isso não é bom? Isso em princípio, depende das condições que aqueles sujeitos estão podendo experimentar, assim. Por que eu falo isso, Mário? A gente pode pensar naquele diferencial, assim, entre solidão e solitude, né? Sobre estar só. São duas faces da mesma moeda. A gente está falando de uma pessoa que não está se relacionando com outras, ela está vivendo mais só. Mas, assim, como ela encara esse estar só, pode ser de uma forma com ansiedade, com depressão, se sentindo abandonada, sentindo que não é importante para os outros, sentindo que não encontra um lugar na sua rotina, não sabe o que fazer com esse tempo, se sente improdutiva. Ou a pessoa pode estar mais por um viés de solitude. Nossa, olha que oportunidade que eu tenho. Posso ler aquele livro aqueles livros que eu comprei e não li, né? Posso ver um filme, posso cozinhar, posso fazer uma chamada de vídeo com fulano e beltrano que eu nunca vejo, que agora a gente tem tempo, né? Então, eu acho que é um pouco disso que eu queria falar, assim, né? Pode ser bom, mas também pode ser muito ruim, né? Vai depender. Eu acho que vai acentuar, né, para a família, para aqueles sujeitos, aquilo que já existe, né? Então, se há um desconhecimento entre esse grupo familiar, bom, eles vão passar a conviver mais, mas eles também estão convivendo num momento estressante, né? Bom, se o fulano não acessou o auxílio emergencial, a Beltrana, né, tem que pagar um medicamento caro que daqui a pouco não tem na rede, estão tendo que enxugar as contas, é um momento estressante para estar. Depende da família, né? Tem famílias que não vão passar por Mas, isso. mas é interessante, né, que eu percebo, né, e eu não quero cair na pieguice aqui, de certa forma, de usar aquilo que eu vivi como exemplo, mas são as minhas percepções de vida, que às vezes quando nós nos encontramos em situações que nós precisamos muito da solidariedade daqueles que estão próximos de nós, seja situação financeira, seja um enlutamento, seja, enfim, me parece que o sentimento de solidariedade, ele brota de uma maneira muito espontânea, às vezes, em algumas pessoas, né? E, claro, não dá para generalizar, né? Eu queria ser utópico aqui, mas e me faz lembrar para mim que uma vez, eu conversando com um colega seu, um grande amigo,
ele me dizia o seguinte: Mário, a vida, ela não se resume só em trabalho, em estudo, em lazer. Não, ela se resume num conjunto de coisas. Então, eu lhe pergunto, o que a senhora, o que tu diria, assim, para as pessoas que estão nos assistindo sobre essa preocupação demasiada com o Covid, com a pandemia, né? Porque eu acho que é importante a gente tocar a vida também, de alguma maneira, claro, sem ignorar, sem fazer nenhum tipo de preterimento à realidade, mas me parece que me parece até uma certa profilaxia, né, para não ficar doente ou se encontrar numa situação de um ambiente, criar um ambiente social doente também, a gente seguir adiante, né? Sim. Não sei se eu vou responder, não sei se eu entendi tão bem a tua pergunta, mas enquanto tu falava, assim, eu fiquei pensando na construção de possibilidades, assim, né? De ruptura com esse, não diria com a quarentena em si, né? Mas com esse momento, né? Que é difícil. Né? Então, eu penso que a gente tem que poder analisar, né? Prós e contras, né? De algumas situações. Bom, eu estou muito em sofrimento, tem muito tempo já que eu não vejo meus familiares, eu tô chorando todos os dias, não tô conseguindo dormir direito, não me alimento direito, né? A pessoa tá tendo um mega prejuízo, assim. Bom, a gente vai ter que ajustar alguma coisa nisso, né? E, claro, a gente vai ter que conversar, né? Talvez seria legal poder conversar com a saúde a respeito, né? Através do 156, é possível conversar, tirar algumas dúvidas, né? Mas daqui a pouco, assim, dessa pessoa migrar, né? Bom, então ela tá assim, desse jeito, vamos avaliar como é que tá a saúde do fulaninho e da beltraninha e vai passar um tempo lá, vai ficar lá o resto da quarentena, né, com aquela outra pessoa, né, de poder encontrar meios de sobreviver, né. Claro, eu tô falando de um caso assim mais grave, né, para destacar mais, mas a gente poderia pensar também em casos mais leves, né? A pessoa não está se adaptando à quarentena, não está conseguindo, está muito estressada. Bom, a gente tem alguns recursos aí, a psicologia mesmo foi. Algumas instituições da psicologia, na verdade, né, se colocaram nesse momento para oferecer uma escuta qualificada, né, para pessoas que estão em sofrimento, né, nesse momento. Então, faz um contato por um link, por um e-mail e agenda uma sessão, agenda algumas escutas, né? Para tentar fazer essa análise também do que pode mudar nessa tua rotina, como é que tu está encarando isso, né? Poder entender qual é a perspectiva daquele sujeito, assim, né? Para poder passar melhor por esse tempo, né? Que para algumas pessoas vai ser mais difícil, para outras nem tanto, assim. Me fez pensar também na questão da volta, né, da retomada das atividades, assim. Eu ouço falar, assim, entre muitas pessoas que é muito difícil, tanto pensando na questão da curva, né, do crescimento da contaminação, enfim, de quando é que a gente libera as coisas, né, o funcionamento das coisas e a saída das pessoas, né, quando que a gente reduz esse isolamento, né? E como que as pessoas vão sair para as ruas daqui a alguns meses, né? Porque eu já ouço pessoas que estão com muito medo de sair para a rua, que tem, que estão assim com muito medo, né? Que pensam em pegar um ônibus e que ficam muito angustiadas. Como é que eu vou pegar um ônibus? Porque eu tenho problema respiratório e aí se eu pego esse negócio eu vou parar no hospital, eu posso morrer, né? Então acho que a gente vai percebendo assim quais graus
de questões emocionais a gente vai acessar em cada etapa dessa pandemia, sabe? Acho que a gente vai construindo. Uma outra questão que me passa assim pela cabeça também é a questão da negação, né? Porque em algum momento a gente está tão É um cansado. sintoma, né? É um sintoma. É um, é um mecanismo de defesa, né? A gente fala, ele pode te ajudar em alguns momentos, mas ele pode te atrapalhar também, que nem o medo, né? Que é um mecanismo de defesa É. para sobrevivência. Então, a Mas, gente mas, começa. desculpa, mas uma coisa que tudo isso, eu tô te ouvindo, e daí uma coisa me veio na minha cabeça, assim, ó. Aquela pessoa, né, que de repente pode ser aquela pessoa que mora sozinha também, né? Tem a pessoa que também Uhum. mora sozinha e tal, que é o meu caso e tal. As pessoas, às vezes, elas não percebem, né, por um lado, que às vezes, diante de uma situação de pandemia, esse ficar sozinho ou estar sozinho é ficar em companhia da sua própria companhia, né? Conviver consigo mesmo, né? Com as suas qualidades, com seus defeitos, enfim, com suas questões todas, né? E eu acho isso profundamente psicanalítico e autopsicanalítico, porque aí que eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre, embora, claro, tu já deu alguns toques, mas tu falaste em rotina, e eu ouvi falar que é importante a gente manter uma rotina, até por causa da volta. Gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Tá. Só antes da Vitória falar, eu quero lembrar o pessoal que a gente está ao vivo pela fanpage do projeto Em Preto e Branco, facebook.com/, Em Preto e Branco Jornal, e simultaneamente sendo transmitido pela Rádio Digital Online de Cachoeirinha. Então, hoje a nossa abrangência está muito maior, tem muito mais gente nos acompanhando, porque o tema realmente é de grande impacto nas pessoas, né? E depois que a Vitória responder essa questão do Mário, eu quero entrar nos comentários, saudar o pessoal que está conversando conosco aqui, está mandando algumas questões para a Vitória. Tá. Então, Mário, eu acho muito legal essa questão aí né, do poder aproveitar esse momento com a gente mesmo, né? Para quem pode, claro, né, tá em casa, enfim, todo esse recorte social também. Mas acho que é um momento que, assim, vai ter muita introspecção, né? É tu e os teus pensamentos, né? E aquelas lembranças aí mais antigas, aqueles sentimentos, às vezes mais que nos deixam mais tristes, né? Que fazem a gente às vezes se deparar com algumas coisas que a gente não queria se deparar, tava podendo evitar, mas aí sozinho não dá, aquilo vem. Então, acho que é um momento bem propício assim para a gente poder se olhar, né? Se perceber, e conseguir entender qual é o nosso tempo também, né? De processamento, de funcionamento, de poder nos olhar ao longo da história, né? Pô, quantos anos, né? Acho que é um momento que pode ser muito legal, assim. Eu vejo, inclusive para mim mesma, assim, né? Que tenho sentido isso, embora eu esteja fazendo uma quarentena pseudo, né? Porque só faço quarentena quando eu não tô trabalhando. Daí eu fico em casa, mas ainda assim eu sinto assim esse impacto muito por causa da restrição aos meus amigos, aos meus afetos, né? Então acho que a gente acaba se mobilizando também. E a outra pergunta que tu tinha falado, eu me perdi, eu esqueço as coisas. A segunda parte que tu tinha falado, Mari. Seria de como lidar o seu dia a dia para quando houver a volta, a gente não sentir o peso da volta, ou seja, manter uma rotina, Sim, a gente. a necessidade. Sim, obrigada por me ajudar com memória.
A rotina ela é bastante importante, assim, tanto quando a gente fala da questão do o dia, né? A percepção do dia, o amanhecer, o entardecer, o anoitecer, né? Isso reflete no nosso sono, isso reflete na a questão da retenção de memória também, né? Se tu consegue perceber o dia e consegue ter uma boa noite de sono. Enfim, então tem várias questões, assim, fisiológicas, né? Que a gente pode entender que são importantes. E manter um mínimo de rotina, né? A gente não precisa estar escravo da rotina. Escravo não, ruim, outro termo ruim. Mas assim, a gente não precisa estar refém dessa rotina, né? A gente pode organizar algumas coisas, né? E deixar os nossos tempos livres também, né? Porque um outro movimento que apareceu muito, assim, é das pessoas se sentindo improdutivas no período da pandemia. Nossa, eu tenho que fazer meu trabalho de conclusão, eu devia estar estudando, eu devia estar produzindo coisas, assim, devia aproveitar essa parada, esse stop no mundo, né, externo, para poder correr atrás do, sei lá, do andor, assim, né? Só que talvez não seja o momento, né? Quando tu te sentir à vontade, me deu uma vontade de ler esse negócio agora, vou poder investir nisso. Beleza, esse tempo vai ser proveitoso. Agora, se não, fica difícil, porque daí tu parece que tu mantém a lógica externa, né? Que é as obrigações do trabalho que às vezes não se ama muito, né? Então, a gente tem que tentar manter essas rotinas básicas, assim, eu acho que de alimentação, de higiene pessoal, né? De em algum momento do dia ter contato com alguém, não presencialmente, né? Mas liga para alguém por chamada de vídeo, ou, né? Telefone mesmo, mas assim, trocar uma ideia, mesmo que às vezes as pessoas não sintam vontade, estejam numa coisa um pouco mais deprimida, assim, a gente estimula que isso seja feito, porque é que nem aquela história da convite para festa que tu não quer ir, né? Ah, não tava a fim de ir, mas vai. E chega lá e te diverte, é super legal. A gente acaba instigando, assim, que às vezes a motivação ela não tá antes da coisa, né? Você está desmotivado para tudo, então algumas coisas você vai ter que manter meio um pouquinho na obrigação, porque ela desenrola. Ai, né, tá perdendo a rotina de tomar banho todo dia, mas faz um banho legal, então, né? Coloca uma música, deixa uma meia luz, né? Transforma isso num momento prazeroso também, assim. A gente tem que poder ir construindo alternativas dentro do que se tem, né? O Zygmunt Bauman, ele falava sobre a reinvenção, né? Ele fala sobre a questão da reinvenção, né? Pois então, a gente está aprendendo muito sobre se reinventar, né? Se reinventar como pai, se reinventar como com os companheiros e companheiras, né? A gente está tendo que pensar, refletir muito nesse momento. E descobrir novas coisas, eu acho que isso é uma sacada muito legal, assim. Bom, já que tu tem tempo, lembra daquela. Sempre tem uma lista de coisas que a gente queria fazer e não pode, né? Seleciona aquelas que tu pode fazer em casa, né? E quem sabe dá uma oportunidade, né? Tem muita gente que gostaria, sei lá, de desenhar, de pintar, de costurar, enfim, de produzir vídeos, né? De ter contato com alguma coisa que não se tem tempo. E que bom, de aprender um instrumento, sabe? E agora a gente aparentemente tem tempo. É verdade. Mas só vamos saudar o pessoal que está nos acompanhando pela live, Vamos lá. que desde a primeira estão nos acompanhando, são nossos. Não sei como é que a gente diz quem acompanha a live, se é telespectador, como é que é. Mas o pessoal que está sempre junto com a gente, a Clarice Lopes, boa noite. Eu não vou ler o recado de todo mundo, porque tem muito recado, tá? Mas vamos dar uma boa noite para Clarice Lopes, para Diná Fagundes Dornelles, para Thaís Calete, para Keller Giomete, para Camila, não sei pronunciar esse sobrenome, Gabriel,
o Juliano Barcelos, não sei se a Vitória conhece o Juliano Barcelos, A a Sil Thaís também. Goldman, quem mais que está aqui? Carlos André Canelo Salazar, Cassandra Rodrigues Bachinski, e tem um recado aqui, dois recadinhos que eu quero ler aqui em especial. Um até uma pergunta do Dr. Juliano, que ele pergunta aqui diretamente para ti. Ele está indagando sobre a questão das pessoas em situação de rua, como é que estão lidando com a pandemia, né? E como isso tem afetado a saúde mental dessas pessoas. E o Carlos André Canelo Salazar, ele diz o seguinte: me desculpem, mas voltar à rotina será difícil, pois é de seus entendimentos que uma pandemia viral a nível global demora-se de 2, 3 a 4 anos para acabar. E temos que arranjar uma maneira de conviver por diante com mais cuidados ainda. Creio que nada será como antes. Tá? E aproveitando essa pergunta do doutor Juliano, a questão do pessoal do pessoal de rua, né? Como é que está a questão de lidar com a pandemia? Sim. Eu não sei se eu vou ser indelicado ou não, Não. mas eu queria que tu falasse da tua experiência com o Covid. Porque Pessoal, fizeste um teste, né, que estava com sintomas, não deu positivo, deu falso positivo, e tu convives com uma pessoa que é Covid positivo, né? Então, eu sim. queria que tu conversasse sobre as duas coisas, para o pessoal que está acompanhando a nossa live pelo Facebook e através da Rádio Digital Online. Legal. Então, a resposta ali pro Ju, né? Então, a gente tem um cenário bem complicado com relação à população em situação de rua de Porto Alegre. Nós temos, no mínimo, assim, por baixo, pelo último censo, 4.000 pessoas em situação de rua. E a gente tem poucas, assim, não dá 10% desse número, ou seja, não tem 400 vagas de albergues, tá? Albergues é essa modalidade que tu pode dormir num local protegido. Então, a gente não tem 400 vagas, a gente tem essa população aí na rua. E a gente tem muita população chegando para as ruas, porque não conseguiu pagar o aluguel, porque teve um conflito com algum familiar e, bom, foi retirado da casa, porque a casa pegou fogo. Olha, tem N situações e as pessoas estão, assim, há um dia na rua, 2 dias na rua, com família, a gente tem famílias de estrangeiros, né, que vieram ao Brasil em busca de melhores condições de vida, como o pessoal da Venezuela. Então, assim, com crianças, é um quadro, assim, muito doído de ver. Mas isso já é o quadro, digamos que natural da situação de rua, né? É o que já se apresenta, né? Já existe, né? Agora, com relação ao Covid, o que tem ocorrido, assim, vários dos espaços institucionais que essas pessoas frequentam, sejam centros pop, que é para fazer uma refeição e poder tomar banho, ou então os albergues, né, que se pode dormir, eles estão com um sistema de acesso diferente, e a questão de manter o distanciamento, para manter o mínimo, assim, de proteção, aliás, o máximo de proteção que a gente consegue oferecer sem retirar o acesso das pessoas, né, esses locais. Então, nos centros POPs, que é um dos serviços que eu trabalho, a gente está com funcionamento de entrarem 6 pessoas só, que é o número de chuveiros que se tem. Então, essas pessoas entram e vão direto para o banho. E aí, depois que elas tomam banho, ou lavam roupa, enfim, elas pegam o lanche e saem. As pessoas que não pretendem tomar banho, que querem só fazer o lanche, elas só pegam o lanche, elas nem entram, a gente entrega na porta para não ter que encostar em nada, enfim, para ser o mínimo de contato, assim, né? Tanto com o espaço, nas mesas, enfim, né? Porque a população que está em situação de rua, ela não
na rua ela tá completamente exposta, né? Porque, bom, eles carregam, seja uma mochila, o colchão, cobertor, enfim, e isso fica no chão, fica embaixo de marquise, né? Não tem muita saída, né? Eles também acabam tendo que circular muito pelo território em busca da questão da alimentação, eles não podem ficar parados num lugar o dia inteiro, né? Ou mesmo porque fazem reciclagem, catam, né, materiais recicláveis para poder ter o sustento. E a questão do trabalho também, porque embora a população esteja na rua, né, esteja em situação de rua, muitas pessoas conseguem minimamente trabalhar, se organizar um pouco, comprar alguma comida, às vezes conseguem pagar pensões ou lugares para ficar por algum tempo, né? Então, isso foi assim muito forte, né? Porque acabou o trabalho. Acabou, não tem trabalho, não tem mais nenhum freelancer, não tem mais o bico que fazia no mercadinho tal, né? Isso caiu muito, né? E a outra questão é a questão do acesso à documentação. A população que está em situação de rua perde muito documento, né? Porque eles são roubados, eles são molha o documento, estraga, extravia, tu tem, na verdade, tu tá mais numa luta pela sobrevivência ali todo dia, então o documento tu acaba, né, perdendo. Então, e isso foi muito difícil também, porque os órgãos fecharam, né, no primeiro momento da pandemia. Então, a gente não sabia como fazer certidão de nascimento, não sabia como fazer RG, e isso impede o acesso também deles nos serviços, porque eles têm que ter documento para entrar nos serviços, né? Então, esses foram impactos que eu entendo que são impactos mais sociais, tá? Com relação aos impactos emocionais, eu vejo pouca mobilização da população que está em situação de rua com relação a medo, tá? Eu não posso generalizar, né? Eu tenho um recorte de algumas pessoas que eu vejo no serviço, né? Mas assim, no serviço que eu trabalho, eu vejo muito aquele mecanismo que a gente brincava ali, falou da negação, né? Bah, mas isso aí não, isso aí não é forte, parece que já inventaram uma vacina, assim, muito não vai dar tudo certo, fica tranquila, não te preocupa. Isso no início, né? Agora, pelo menos assim, já todo mundo já tá mais organizado com o uso de máscara, assim. Não que a máscara esteja higienizada, não esteja úmida, isso é outra conversa. Mas assim, o uso, né, a barreira física, eles já estão mais adaptados. Antes eles tinham resistência com isso, achavam que era bobagem, né? Mas assim, tem outras pessoas que estão sim muito assustadas, né, com a meu ver, né, na minha análise, poucas pessoas, mas que estão muito assustadas, assim, eu não tenho para onde ir, onde é que eu vou ir, agora, o que eu faço, né? E aí, para isso, dois dos albergues de Porto Alegre, eles estão funcionando em regime de abrigo. Então, eles estão acolhendo as pessoas para o dia inteiro, eles podem ficar o dia inteiro, tem 5 refeições, enfim, não precisa sair, não é só para noite. Então, isso é uma medida tanto em relação ao Covid para eles não circularem e diminuir o contágio na rua, quanto de proteção para eles mesmos, assim, né? E isso deu uma aliviada, assim, um pouco, né? O que a gente está tendo problema agora, que hoje foi muito difícil, inclusive o atendimento que eu fiz, porque a gente não tem lugar ainda na rede para as pessoas que tiveram um positivo e tem que ficar em isolamento. Onde é que se isola a pessoa que está na rua? No albergue não pode ser, porque no albergue tem mais 100 pessoas. Então, isso está sendo um nó crítico, assim, dentro da assistência social de Porto Alegre agora, tá? Porque daí isola onde? Não fica na rua. O isolamento da pessoa em situação de rua é a rua. Então, isso é bem complicado mesmo, né? Porque daí o hospital não pode acolher quando o sintoma é leve, né? Quando é um sintoma mais pesado, o hospital não vai acolher, não tem espaço e recursos humanos para isso, né? Então, a gente também está tateando nisso, assim, parece que há esforços para desenvolver algum outro recurso para dar conta
desse furo, assim. E quanto a pergunta do Beto, era sobre... Eu me esqueci de A novo, tua deixa eu... experiência com Covid. A minha, é verdade. É. Então, eu sou... eu tenho a minha companheira, ela é enfermeira, e ela, no início do mês, se teve aquele sintoma de perda de paladar e de olfato, que é um sintoma bem peculiar, assim, né? Porque ele não necessariamente está associado a outras coisas, a pessoa só perde o paladar e o olfato. Então, como isso nunca tinha acontecido com ela, eu acho que eu posso estar com Covid. E aí ela, como é profissional da saúde, pôde fazer o teste, o PCR, que é aquela coleta com swab, né, que é um cotonete que vai lá na garganta, no nariz, que determina ali se a pessoa está contaminada, né? E aí ela estava, e bom, a gente teve que fazer esse isolamento juntas, porque embora eu não sabia ainda se eu estava contaminada ou não, como eu tenho contato direto com ela, eu tive que me isolar por medida de segurança, né? E aí eu até comecei a desenvolver alguns sintomas daí, né? Aquela questão de dor de garganta, secreção, cansaço. Eu tive uns 2 dias de muito cansaço, um cansaço que lembra aquele cansaço da febre, assim, de dor muscular, mas eu não fiz febre, por exemplo. Ela chegou a ter febre. E, bom, passei aquele período de isolamento ali com ela, que era até o término dos sintomas dela. Depois disso, eu tinha que testar, fazer o teste rápido, que é aquele da coleta da gotinha de sangue. Eu coletei e deu negativo. E eu não entendi nada. Disse, bom, mas se o coronavírus é a coisa mais contagiosa que existe, como que eu não me contaminei, né? E daí a gente começa a falar da questão do falso positivo, do falso negativo, ou ainda da questão do tempo de resposta imunológica, né? O tempo que o meu corpo talvez esteja levando para gerar anticorpos, né? A gente sabe de alguns casos de pessoas que tiveram infectadas e que não desenvolveram anticorpos, né? Então, isso ocorreu, assim. E aí eu pude viver um pouquinho, assim, uma fatia muito pequena do que é essa sensação, assim, de... quando ela me falou que tava, eu fiquei, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Que a gente faz, né? Tu tá bem, né? Tu fica um pouco hipervigil, assim, né? De querer saber se tá com febre, se tá... Como é que a pessoa tá se saindo, né? E tu começa a fazer um mapa mental, assim, que pessoas eu encontrei. Porque nesse período, né? Será que eu cuidei direitinho a máscara? Será que eu não passei para alguma outra pessoa? A gente começa a pensar assim nos nossos contatos, mesmo que indiretos, por exemplo, faz as compras para a avó e leva, né, para a avó não sair de casa, né? Então aí tu começa a ficar meio apavorado assim, será que eu contaminei alguém? E mais do que isso, é como eu me contaminei, né? Quer dizer, bom, eu já sabia como, mas e ela, né, como profissional, como que ela se contaminou, né? Faz o uso da questão da máscara e tudo, então tem um cuidado bem exigente, assim, com isso. Então, mas a gente tá exposto de uma maneira ou outra, assim, né? A gente, mesmo no trabalho, precisa comer em algum momento, precisa tomar água em algum momento, né? E aí, bom, nesse momento pode ser que alguém passou, sei lá, que tinha em alguma superfície, algo, e que escapou e que acabou contaminando, assim, né? Mas então, para além, assim, desse receio todo, eu acho que uma outra questão é que, como é tudo muito recente ainda, os fluxos da saúde, embora tenha os protocolos, né, que devem ser seguidos,
eu acho que ainda tem muito furo, sabe, na sistematização das coisas, porque daí quando eu testei negativo, eu disse, tá, e agora? Será que eu testei negativo, mas eu tô ainda com a doença, só não desenvolvi ainda os anticorpos? Será que eu posso voltar a trabalhar ou não? E eu acho que, assim, Beto, para as equipes isso está sendo um pouco difícil de trabalhar, né, em alguns momentos. Hoje mesmo eu tive um caso com esse usuário que ele teve um positivo, ele ficou isolado na rua, né? Ou seja, ele estava isolado do albergue, né? Ele não podia acessar o albergue nem o centro pop. Mas ele já tinha passado o período dos 14 dias. E foi muito difícil que algum médico atestasse isso para ele. Então, eu acho que tem esses furinhos, sabe? Que, bom, ele para ele poder retomar, né, para ele poder voltar um pouquinho a vida dele, ele precisa sim dessa garantia da saúde, né? Olha, fulano já passou o período, em tese é para estar, né? Hoje a gente conseguiu, mas a gente está tentando desde segunda-feira, então foram 3 dias, né, que essa pessoa ficou na rua e que ela talvez não precisasse mais estar na rua. A gente só não tinha uma avaliação, né, um atestado por escrito, né, um atestado, um documento que comprovasse. Então, esses fluxos da saúde, né, onde eu testo? Eu testo quando eu tô com sintomas, quando eu procuro, né, a saúde, tudo isso eu acho que as pessoas ainda têm dificuldade de acessar essas informações e essas informações também vão mudando ao longo do tempo, então fica difícil, né? Mas a gente indica a questão do telefone, né, da prefeitura, que é um 56, né, e buscar pela saúde para receber pelo menos a orientação, assim, né, de vou no posto, né, onde eu vou, só fico em isolamento em casa, enfim, um pouquinho disso. O que eu vejo, o que eu percebo é que a gente tem muita informação, às vezes desencontrada, né? Aquilo que a gente falou no começo, uma hora dizem uma coisa, uma hora dizem que assintomático não transmite, depois dizem que assintomático transmite, aí dizem que tu pode ficar em casa, aí não, tu tem que sair porque para criar imunidade. Então o pessoal não sabe, não tem uma fonte, alguém que venha com a convicção e diga, não, é isso, né? Então o pessoal tem muita e que a gente conversando com o doutor Juliano na semana passada, as pessoas não sabem como proceder, né? Que momento procura o posto, que momento vai para o hospital. Apesar da gente já estar nisso há quase 4 meses, ninguém tem certeza de nada ainda, né? Uhum. E a gente não vê uma luz no fim do túnel, a gente não vê isso se resolver tão cedo, né? E uma hora abre comércio, fecha comércio. Eu imagino como é que está a cabeça desse pessoal, né? Quem é dono de empresa, quem é pequeno comerciante que não pode abrir, MEI que não conseguiu receber esse auxílio do governo, né? Uhum. Então, o que eu conversava com o pessoal no começo da pandemia era isso, que a minha preocupação maior era o efeito que isso aí ia trazer para as pessoas, o efeito emocional. Eu tenho um amigo que é representante farmacêutico, ele diz que tem um remédio da indústria deles que não tem mais para vender. O pessoal correu, já comprou, enlouquecido, estocou, porque Sim. já estava entrando em pânico. E isso era voltando lá para o comecinho, aproveitar que o Mário está aí, o Mário fala É. demais. Essa questão, a gente vai ter muito caso de síndrome do pânico depois, vai ter essa sequela. Quanto tempo essa sequela vai demorar para. Efeito econômico, a gente acha que vai levar uns 2, 3 anos para resolver. Mas e a sequela emocional? Quanto tempo eu acho que isso aí pode levar? E aí é um panorama que a gente não consegue vislumbrar, assim, né? Porque é difícil mensurar, né? O que está acontecendo agora na casa das pessoas, né? O que está acontecendo com as pessoas. Mas certamente isso vai gerar um impacto, assim, né? No modo de vida, em como retornar, né? Com certeza.
com certeza, porque é muito tempo, né, Beto? É muito tempo para estar só em casa. Bom, depende do como é estar só em casa, né? Tem pessoas que conseguem manter um nível de sanidade mental, assim, de saúde mental. Mas tem outras pessoas que até já têm, às vezes, outras doenças já pregressas, né? Enfim, já enfrentam depressão, já enfrentam ansiedade. Às vezes tem muitos conflitos familiares, assim, né? Que fazem essa pessoa estar mais exposta. Então, eu não sei o que esperar, mas assim, eu acho que não vai ser bom. Porque, bom, é uma crise, né? A gente tá vivendo uma crise. Então, eu não sei como, depois que acabar a luta com o Covid, a gente vai ter a luta aí ainda contra a questão, com relação à questão da saúde mental, né? De como dar conta, né, das pessoas que estão com medo de sair, né, que vão ter que se desensibilizar, né, e voltar aos poucos, né, para não ter um impacto tão grande como um dos ouvintes aí, né, que comentou que tem essa questão, né, de um período longo ainda, né, para encarar esses efeitos da pandemia, né, de fato, né, a questão que se fala de eventos grandes, assim, como shows, jogos, né, que essas coisas, em princípio, vão ter que estar suspensas por um bom tempo, assim, né, que aglomerações nesse número vai demorar para poder voltar, né, então eu acho que a gente vai ter que lidar ainda com o que sobrar, né? Desse enfrentamento todo aí, dessa guerra que a gente está lutando. Depois a gente vai ver os furos na armadura, o que ficou. Vida normal tão cedo a gente não vai ter. A gente tenta, né? E às vezes a gente encontra coisas boas, né? Eu acho que também Vai ser um como. novo normal, né? Vai ser um novo normal. É, as Ah, crianças vão poder voltar para a escola, mas não sei se vão querer daí já também. ah, ai, tô com saudade. Elas já estão com saudade. É, Já estou sentindo a falta dos coleguinhas. Então, eu acho que o sim. Mário não volta mais mesmo. É Pois é. tradicional. Toda live dá um problema com a internet dele. Isso Ele não gosta de dar é de tchau. praxe. Oi? Ele não gosta de dar tchau. Ele Não, ele é desaparece. tímido. É tímido. Mas, então, eu queria ter alguma consideração final tua aí para o pessoal que nos acompanhando aqui pelo Facebook, pela Rádio Digital Online. Eu queria ressaltar assim que a gente está vivendo um momento extremamente complexo, né? E que é natural ter, né, passar por alguns dessas sensações, assim, dessas emoções, né, que a gente falou aqui, como a ansiedade, o medo, tristeza, a solidão, né, mas de poder manter em mente, assim, que é algo temporário, né, de tentar manter minimamente alguma rotina, de tentar fazer contato com as pessoas que a gente gosta, de fazer coisas que a gente gosta em casa pra gente, né? E se essas coisas não estiverem funcionando, né? Se ainda assim a pessoa persistir muito angustiada, triste, ou enfim, com outras questões, para buscar um profissional, né? Seja no posto de saúde, né? Na rede que tu já está referenciada, ou seja online, assim, tem muita oferta de profissionais que estão atendendo online, né? Tem esse, essas instituições de psicanálise que estão ofertando essa escuta gratuita, assim, temporária, né? Assim, algumas sessões, mas que a gente sente que já dá um upgrade, assim, né? Dá um lugar para esse sofrimento, né? Pode ser compartilhado com alguém. Seria isso, queria agradecer o convite também. E as perguntas, acho que foi bastante legal, gostei bastante. Eu que queria agradecer a tua participação, Vitória, e dizer que essa foi a maior live que a gente fez. Foi a Ah, mais é? duradoura, a mais longa, e se deixar, a gente vai mais tempo, porque é um assunto que o pessoal tem muita curiosidade,
né? É uma coisa que todo mundo está vivendo, né? O impacto emocional em todo mundo, alguns mais, outros menos, mas está todo mundo sentindo na pele, sentindo em casa, né? O que é estar confinado, o que é estar proibido de sair, né? Então, o que a gente vê o pessoal comentando aqui durante a nossa live é isso, o pessoal está com medo e não sabe como fazer, o reflexo que isso vai trazer depois, né? Ou agora a gente está vivendo, a gente não vai viver, não sabe o que vai viver depois, né? Então, eu queria agradecer a tua participação, agradecer ao pessoal que está nos acompanhando pelo Facebook, pela Rádio Digital Online, agradecer ao amigo Ribeiro Júnior por ter liberado a rádio, por ter nos posto em conexão com a rádio. Hoje nós temos ouvintes, o Mário está querendo voltar. Hoje nós temos ouvintes em São Paulo, Minas Gerais, Porto Alegre, Torres. Tá? Hoje, vou botar o Mário só porque eu não vou sacanear com ele. Vou botar ele de volta aqui. Ô, Mário, eu já estava despedindo, cara. Já estava fazendo a despedida, porque achei que tu não vinha mais. Eu disse que tu era tímido e não queria se despedir. Voltou para dar tchau. Pode estar sem som ainda. Voltei para dar tchau. Teletubbies. Lembra o Teletubbies? Lembra o Teletubbies? Hora de dar tchau. E aí, Mário, eu estava agradecendo o pessoal, agradecendo a participação da Vitória, a parceria com a Rádio Digital Online em Cachoeirinha, não, no Brasil agora, né? Porque abriu o sinal para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, e vai ser uma parceira nossa de toda quarta-feira, a gente vai transmitir pelo Facebook e pela rádio. Já fazer também 2 convites. Calma. Fazer 2 convites. Um para a live do Mário, ele vai fazer uma live sexta-feira, né? Aqui pelo Em Preto e Branco Jornal, e convidar o pessoal que a partir de segunda-feira eu vou estar com um programa na Rádio Digital Online, das 9 da manhã ao meio-dia, o Expresso Online. Então, quem quiser assistir o programa, quem puder assistir o programa, o endereço é radiodigital.online. Então, conto com a audiência qualificada de todos vocês. E, Mário, as considerações finais. Não, isso aí. Bandeirantes, Rede Globo de televisão, SBT. Estamos abertos a propostas. Casas Bahia, Magazine Luiza, Gerdau, né? Estamos abertos. Já estão tudo na fila. Estão todos na fila querendo transmitir. Não, eu queria, inicialmente, claro, agradecer sempre a parceria aí do Humberto nesse projeto que a gente está... é um trabalho de formiguinha, né? A gente está fazendo uma troca de ideia muito amadurecida e te agrega muito valor, né? Muita troca de ideia, muita força de vontade nesse projeto que a gente está procurando fazer com autenticidade, com respeito a quem assiste, né? Respeito às opiniões. E também agradecer profundamente a pessoas assim como a doutora Vitória, até através da doutora Vitória, né, agradecer a todas aquelas pessoas que até agora, de alguma maneira, apoiaram esse projeto, se disponibilizando seu tempo para vir aqui, trazer informação de interesse público, né, através de um caráter até institucional do papel que eu e Humberto, quando a gente montou esse projeto, a gente tinha, né, o nosso compromisso era levar informação, né, de caráter institucional, né, de utilidade pública, e está muito em falta hoje, né? Às vezes a gente, Humberto, a gente troca muita ideia, às vezes, assim, sobre a questão, né, do papel, assim, né, dos veículos de comunicação, que os jornalistas estão trazendo hoje aí, e há uma certa preocupação, né, porque quando tu tem uma certa, digamos, um sentimento de saudosismo, né, por figuras do jornalismo do passado, é porque o momento atual, de repente, não está sendo tão satisfatório assim, né? E eu queria te agradecer, doutora Vitória, pelo carinho, né, e pelo tempo que tu disponibilizasse a nós e a todas as pessoas que estão acompanhando esse projeto aqui, toda quarta-feira, às 21 horas. E também reforço e já estendo o convite aí para sexta-feira, às 21 horas, acompanhar o projeto aí, a estreia aí
de um novo espaço, né? Só que, porém, agora mais um espaço, porém, agora nas sextas-feiras, a partir das 21 horas, né? Eu recebo alguns amigos toda sexta-feira, a partir das 21 horas, para um bate-papo. Ah, legal. Obrigado. Legal. Obrigada, Guris. Parabéns pelo projeto, viu? Valeu. E como sempre, a gente não cumpre o acordo de 45 minutos, né? 1h20 de live. Então, pessoal, cuidem da cabeça, cuidem do emocional, usem máscara, álcool gel, saiam somente se necessário. Porto Alegre já tem 94 mortos por conta do coronavírus e vai aumentar mais porque o frio está chegando, as UTIs estão lotadas, né? Então, cuidem-se, pessoal de Porto Alegre, Cachoeirinha, Torres, Ribeirão Preto, Passos, em Minas Gerais. Cuidem-se, porque o negócio não é brincadeira. Tá feio. Tá feio. Então, pessoal, Vitória novamente. Obrigado, Vitória. Obrigada. Mário, muito obrigado. Pessoal que nos acompanhou pela live, muito obrigado. Pessoal que vai nos acompanhar depois, que vai entrar no Facebook para ver a nossa live, já antecipo o agradecimento para vocês. Ribeiro Júnior, Rádio Digital.online, muito obrigado pela parceria. Segunda-feira, Expresso Online, das 9 ao meio-dia. Obrigado, pessoal. Até quarta que vem. Valeu. Tchau.